Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quis fazer essa call com vocês aqui no intuito de realmente ativar vários de vocês. Vocês sabem que essa semana agora eu acabei de voltar da África, a gente ficou 2 semanas lá em projetos missionários e uma coisa que me falaram é totalmente verdade. Não tem como você ir em uma viagem como essa e voltar ao mesmo, sabe? Não tem como você desver o que você viu, não tem como você não encarar de frente algumas realidades que você viu ali, né? E a África foi muito importante, cara, foi muito aprendizado, né? Primeiro a gente foi para o Malawi, que é o quarto país mais pobre do mundo. Aí lá no Malawi, que já é assim bem, né? Complicado, a gente foi para Nissange, que é a parte mais pobre ainda do Malawi. Cara, você via coisas bizarras, assim. A equipe de saúde lá nossa que foi, a Bela, né, foi como uma das duas médicas, enfim. Criança, neném chegando com infecção, assim, mosca voando aqui, ela dando infecção generalizada, umas coisas bizarras. Criança que você via que tava praticamente desmaiada por causa de fome, enfim, umas coisas assim que te mudam mesmo. Então eu resolvi fazer essa aula com vocês aqui. E nessa aula, além de eu conversar muita coisa com vocês, eu vou passar um desafio de 21 dias. E esse desafio de 21 dias, eu só peço que vocês confiem e façam. Ele realmente vai te mudar muito. Eu vou te explicar por que que eu coloquei 6 tarefas nele. Uma delas é de estudo, óbvio, né? E você vai ver como que eu dividi ali, que só essa já vai te mudar totalmente. Mas não adianta nada só o conhecimento. Você precisa do conhecimento e você mudado, para você entender sua razão de verdade, né? Galera, primeira percepção que eu consigo ter pós-Malawi, pós essas missões. Pessoal, lá é um país 80% rural. Quando eu tinha visto essas informações antes, eu imaginei o seguinte: cara, vou chegar lá, a galera domina a agricultura, eles plantam e é de onde eles tiram a subsistência deles. Pessoal, foi um tapa na minha cara, uma conclusão que eu tirei. Vocês vão entender daqui a pouco. Vai ter um mapa mental aqui que eu produzi, mas eu quero fazer essa introdução com vocês. Galera, a terra deles é tão boa quanto as nossas. Por exemplo, o Quintal contra a Fome que eu criei lá, que vocês viram postando lá e tal, o pessoal tá mandando as atualizações pra gente, tá tudo brotando já. Lá pra todo lugar que você via, quem plantava dava de tudo, todo tipo de fruta, árvores, enfim. E eles passando fome sem ter o que comer e com espaços ilimitados, mesmo na casa deles, na frente deles, nos vizinhos, para plantio. Isso me chamou muita atenção, porque a gente vem de uma geração que ficou ah, de nariz, sabe quando você fica assim, de nariz torto para algumas coisas? A gente odeia falar de mentalidade. A gente odeia falar de mindset. Por quê? Porque alguns gurus queimaram esses termos. Mas galera, essa é a coisa mais importante de todas. Bizarro como conseguiram queimar um dos termos que mais devem ser conversados. Porque ali, a única coisa que eles tinham dificuldade mesmo era na mentalidade deles. Eles, para começar, eles nos chamavam de, como que era? Azungo. Azungo, azungo. O que que é azungo? É os brancos. Pessoal, era triste de ver o tanto que eles viam nós como superiores e eles como incapazes. Cara, pessoas, seres com o mesmo potencial que eu e você. Só que eles já crescem com a mentalidade de que só vão poder sobreviver com ajuda externa, ficam esperando, ficam. E tudo uma construção, e viram a bola de neve. Por quê? Eles já crescem num ambiente que tem essa mentalidade. E aí, além disso, eles vão crescer de forma desnutrida. Eu não vi ninguém acima de 60 anos lá. Ninguém. Ninguém. Não vi, e foi bizarro. Uma das missionárias estava contando que uma vez ela estava lá na África e ela estava com o pai dela que tinha 84 anos. O povo pedia para tirar foto, perguntava assim, que alguém chega nessa idade? Então as coisas bizarras pra gente. E aí a galera lá não se alimenta bem, principalmente de proteína. Cara, eles ficam com déficit cognitivo
piorado. E isso dificulta eles a enxergarem soluções para os problemas deles. Vocês vão entender por que que eu estou falando tudo isso daqui a pouco. Que eu preciso da ajuda de vocês, do cérebro de vocês, enfim. Vocês vão entender tudo isso. Mas, galera, a mentalidade. Eu morei nos Estados Unidos, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos lá em 2000 e acho que foi 12, enfim, fiquei um ano lá, fiquei em dois estados. Primeiro eu fiquei numa cidade que chamava Rapid City, na Dakota do Sul, né? Aquela cidade que tem um Mount Rushmore, com a cara dos presidentes, sabe? Aí depois eu fui pro Arizona. Pessoal, eu sempre me perguntava uma coisa: aonde que tá a grande diferença? Por quê? Cara, eu estudei com americanos, com chineses, com indianos, eu morei com esses, tá? Morei com essas três nacionalidades. Galera, os brasileiros e os indianos davam um pau na galera em questão de aprendizado, velocidade de aprendizado, disciplinas. No geral, era bizarro. Não sei se é alguma genética, alguma coisa, não sei. Mas os americanos mesmo, eles não tinham tanta facilidade na questão de aprendizado. Eu ficava assim, por que que então as coisas lá funcionam e no Brasil não? E eu fiquei por anos com isso. Você tem umas noções, mas eu fiquei por anos me perguntando várias dessas coisas. Nessa viagem eu tive a resposta. Mentalidade. O jeito que a gente se percebe, o jeito que a gente, até onde a gente acredita que a gente pode. Eu lembro quando eu tava conversando com uma amiga minha lá nos Estados Unidos, e eu falando pra ela, né? No Brasil, a gente tem uma mentalidade de sempre dar um jeitinho nas coisas, de procurar um jeito de quebrar as regras. Sabe o que que ela me falou? Eu nunca tinha visto ninguém falar isso, e é óbvio, é bizarro. Ela virou e falou assim: Mas por que, Fernando? Regras são bons, regras são boas pra gente manter a ordem. Galera, a gente tem essa mentalidade desde a infância? Não tem, sabe? Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, que era o tópico que eu coloquei ali. Uma palavra que ficou extremamente batida e que até eu tenho dificuldade de ver alguém falar sobre. Galera, mentalidade é o que manda. Você lembra o Davi? Davi tá ali. Davizinho, você teve resultado de primeira? Primeiro mês? Você teve resultado no segundo mês? Você foi quebrando a cara, né? A partir de quando que você teve resultado? Meu primeiro contrato foi R$ 400. Foi E, a a par- partir do quarto mês, quinto mês. e aí, o que que aconteceu nesse mês? Aí eu destravei. Falou a palavra. Quantos que você Brasão, puxou ali, dali pra frente, em pouco tempo, assim? não faço ideia. Eu só sei que hoje a gente fechou um contrato essa semana de R$ 5.000. Aí, olha que benção. Mais 5 mil por mês. Galera, o que que eu quero mostrar pra vocês? O Davi, naqueles 4 primeiros meses que ele estava travado, não era conhecimento só. Não era só conhecimento. Mas ele ainda não acreditava. No momento que ele fechou o primeiro contrato, fechou o segundo contrato, irmão, nada mais ia parar ele. Então, existe sim uma importância gigantesca na disrupção, assim, de como você enxerga e o potencial que você carrega. É bizarro. Uma vez que você destrava, o Felipe Grillo viu isso na prática. Ele sabia muito mais coisas do que uma estratégia que foi o funil micro-ondas. Mas ela deu certo. E deu certo no começo, deu certo rápido. Irmão, era tudo que um cara determinado com 3 filhos precisava para falar isso aqui dá certo. E aí ele mudou a mentalidade dele, viu e virou um trator. Virou um trator, saca? A gente vai comentar muita coisa, mas o que mais me chamou a atenção no Malawi foi isso. Foi a questão de mentalidade. O que nos trava é a mentalidade. Agora quer saber uma coisa que me doeu? Eu ficava assim, como? Presta atenção porque isso vai doer em vocês. Como que eles têm tanta terra, terra boa, igual do Brasil, e não semeiam, não plantam para colher? Como que eles estão deixando isso acontecer? Essa era a minha pergunta e a pergunta de todos. Para quem é cristão e conhece o Espírito Santo, às vezes ele nos dá um pedala Robinho assim, né? E aí eu recebi um. Vou te dar o meu exemplo. Na hora caiu minha ficha. Como
que você tem o YouTube disponível, você fala inglês e até hoje você não criou vergonha na sua cara e colocou seus vídeos em inglês e criou conteúdos em inglês. A terra tá toda fértil, próspera e você sabe o caminho. Irmão, quantas coisas, quantas terras a gente tem disponível? E eu falo até da mentoria. Quantos de vocês realmente assistiram todas as aulas, ou pelo menos todas as imersões? E as imersões, galera, até agora são quatro e vai ter a quinta. Se você assistir e o desafio vai ser sobre isso, já muda o seu jogo. Irmão, a Terra está na sua frente, disponível, com a semente entregue. E mesmo assim, a gente não vai lá e faz o que tem que fazer. Mentalidade. Porque se você tivesse começado a fazer e de primeira tivesse dado certo, tinha mudado o seu jogo. Por quê? Mentalidade. O Davi foi extremamente resiliente, parabéns pra ele, porque é difícil uma pessoa que fica tentando 4 meses e não larga. Talvez se ele fosse mais velho, já tivesse passado por várias coisas que deram errado, talvez ele teria desistido mais cedo, porque a gente vai ficando cansado, né? Ele ainda tá jovem nesse ano e pode ser o que tenha acontecido com vários de vocês. Já tentou tanta coisa que aí você tenta uma, não, tentei fechar aqui, ó, primeira semana tentei fechar contrato, só tomei ignorada, só tomei não, e aí você desanima. É mais uma frustração. Galera, a terra tá toda disponível. Isso me assustou muito lá, sabe? E outra coisa que me assustou muito. Pessoal, eles hoje, na condição que eles estão, e eu tô falando do Malawi, mas isso representa, assim, 70% do mundo. Sabe? A África, 80, 90% como um todo. Tirando a África do Sul, tirando as capitais de alguns países, é isso. Galera, eles precisam de uma ajuda externa. Eles precisam de uma mente que, por exemplo, está saudável e com proteína suficiente, está com B12 em dia, que consegue enxergar além do que eles conseguem, porque eles não vão conseguir. E não tem como eu ter ido lá e voltar e fingir que eu não vi o que eu vi. Não tem como não me dar vontade de fazer mais, sabe? E por isso que eu tô aqui para ativar vocês hoje, porque uma coisa que eu quero colocar na cabeça de vocês falando de mentalidade, eu mudei uma chavinha muito importante esses dias no meu curso de teologia que eu estou estudando. Teve uma aula lá que me explicou um conceito que agora ficou mais claro para mim. Vou usar essa explicação para usar de analogia com vocês. Qual que é a diferença de evangelismo e discipulado? Vocês sabem? Agora falando de teologia, eu só quero a comparação, a analogia. Eu não sabia com tanta clareza. Vou te explicar. O evangelismo é você, falando do ponto de vista agora cristão, etc., para a gente chegar onde eu quero, tá? O evangelismo é você pegar a pessoa que ainda não conheceu Cristo e apresentar ela para Cristo, vamos falar assim, certo? É ela fazer essa conversão inicial. Ela é mais imediata, entendeu? Discipulado é um processo contínuo. É igual eu faço com vocês, é mentoria, vamos falar assim. Jesus teve milhares de discípulos, galera? Não teve, né? 12 foram suficientes, vamos falar assim. Só que aí vem uma questão que muda o jogo. Discipular ou mentorar, vamos falar no nosso termo aqui, será inútil se eu simplesmente ensinar e eu não criar multiplicadores. Pensa, o cristianismo como um todo no geral foi de Jesus discipulando e preparando 12 multiplicadores. E olha o que que virou. Hoje aqui estamos em 43. Se eu conseguisse pelo menos 20 multiplicadores de conhecimento, de ousadia, de projetos com propósito, de querer enriquecer
como consequência de gerar muito impacto, cara, isso muda o jogo. Galera, eu sozinho consigo fazer um bom estrago em algumas coisas, mas a gente juntos, eu conseguindo fazer um estrago em vocês para vocês fazerem mais, aí vira uma bomba atômica em camadas que vai explodindo. Então, eu percebi essa necessidade de criar, de estar aqui não só ensinando vocês, mas que realmente criar multiplicadores. Pessoas que vão conseguir abrir a mente de outras, que vão gerar conhecimento de outras, que vão gerar liberdade financeira para outras. Galera, vamos falar de mentalidade? Várias pessoas da família Big Brasa, elas já chegaram num aspecto que a maioria dos brasileiros buscam, né? Que é a liberdade financeira. Sabe qual que é o próximo degrau? Tem uma frase que eu coloquei no meu livro que eu quero que vocês levem para vocês, porque talvez você tá vendo só a riqueza ali e ela tá muito longe de você. Nossa, tá assim, ó, cadê 1 milhão? Cadê? Ser apenas rico é muito pouco. Ser rico é fácil. E vocês vão perceber isso ao longo do tempo quando você desbloquear. Ser rico, qualquer canto, qualquer negócio que você criar, qualquer coisa que você aprender como que se escala, principalmente hoje em dia, com o digital, se acertou uma oferta, replicar isso é fácil. Ser rico apenas é muito pouco. Por que que você acha que Bill Gates, essa galera, todos eles fazem o mesmo processo? Ele vem, empreende, rala, fica rico, milionário, bilionário. Aí o que que ele começa a fazer depois? Pensa nele, Warren Buffett, projetos sociais, né? Porque eles percebem que ser apenas rico é muito pouco e é fácil. Não é difícil uma vez que você desbloquear e tiver o conhecimento. E o conhecimento está na sua mão. Está na sua mão aqui, entregue. Quando você entender que ser rico é muito pouco sozinho e que a riqueza ela é uma consequência para o que você vai precisar. Eu tava falando um negócio pra Bela, um negócio que eu nunca falei com ninguém. Vou falar aqui pra vocês. Cara, nunca tinha feito sentido nenhum pra mim na minha vida cogitar comprar um jato, por exemplo, um dia. Por quê? Pra mim era uma ostentação, pra mim era uma coisa só, sabe? Pela primeira vez eu falei pra Bela, Bela, a gente vai ter que trabalhar e criar empresas a ponto da gente poder ter um jato que facilite os problemas que a gente teve agora, de, por exemplo, levar remédios. A gente não conseguiu levar vários remédios por mil burocracias de voos, de não sei o quê. E aí eu percebi pela primeira vez uma utilidade em ter algo que realmente vai custar muito caro no futuro, sabe? Quando você entende que para fazer coisas grandes você precisa do dinheiro, ele passa a ser o meio e não o fim. E quando ele é o meio, ele não fica longe, entende? Ele é o meio pelo qual você consegue as coisas. Enfim, eu quero nesse momento, eu vou ler com vocês 2 páginas do meu livro, tá? Já explicando para vocês aqui, agora que eu voltei da África ali, vou fazer a revisão do meu livro, etc, e já lançar ele. Mas qual que é o do que se trata o meu livro, né? O nome do meu livro é O Quarto Poder. E o que que é a big idea por trás dele, né? Muito simples. Os 3 poderes são o governo. O quarto poder são os empreendedores, que com propósito realmente mudam o mundo. São aqueles que não ficam esperando esse governo aqui resolver tudo. A gente sabe que mesmo os políticos, tendo alguns políticos que são bem intencionados, vários não sendo, mesmo se todos fossem, eles sozinhos não vão dar conta. É necessário descentralizar. E pensa nos empreendedores. Galera, vamos pensar em alguns exemplos bobos, fáceis, todo mundo conhece. Pensa no Uber e no iFood. Pronto, só esses dois. Quantas famílias eles deram dignidade? Milhões. Graças ao empreendedorismo, né? Milhões de famílias que não ia ter um emprego, que não ia ter nada. Amazon, mesma coisa, sabe? Mil coisas assim correlacionados. Então, o quarto poder é isso. São os empreendedores que resolveram resolver as coisas e ficar rico como consequência.
e que entenderam que só enriquecer é muito pouco e que enriquecer é um meio necessário. Hoje eu quero que vocês saiam daqui ativados, porque muitas das vezes a gente tem autoimagens não bem desenhadas. A gente, talvez por traumas da infância, a gente não se acha merecedor de algo. Galera, se você não se achar merecedor de ficar rico, deixa eu te trazer uma notícia. A partir de hoje, não fica mais por você, não. Fica porque isso vai ser um meio importante para você fazer projetos maiores. Quando a gente, nossa igreja foi lá no Paquistão e conseguimos libertar 7 famílias. Deixa eu te contar quanto que custa cada família escrava lá. Primeiro eu vou te contar o contexto. Por que que elas são escravas? Que país é esse? O Paquistão é top 10 países que mais perseguem cristão no mundo. Se você digitar no Google aí, você vai achar é, vídeos não interessantes aí que não te aconselho a assistir. Mas eles inventam coisas quando eles querem matar algum casal cristão, alguém assim. Então, por exemplo, lá nessa cidade que eles foram, queimaram um casal cristão. E aí eles estavam disseminando a palavra e tal, e inventaram que eles queimaram o Alcorão, um negócio assim. Eles inventam alguma coisa e, enfim, eles perseguem cristãos. Só para você ter ideia, pelo que me passaram, eu não pesquisei realmente para confirmar isso, cerca de 4% dos cristãos no Paquistão chegam no ensino fundamental. Ou seja, o que que eu quero te falar? Eles não têm instrução nenhuma, né? Aí sabe o que que os muçulmanos fazem muitas das vezes? Os donos lá de fábricas de tijolos, olha que loucura isso. Eles vão atrás desses cristãos como se fossem ajudar. Usar da inocência deles, da falta de conhecimento deles. Então, por exemplo, tem vários casos de gente que estava precisando de dinheiro para ajudar na cirurgia do pai. Aí ele vai e generosamente oferece um empréstimo, com cláusulas, juros. Adivinha se matematicamente vai ser possível ele pagar? E aí, essa pessoa fica devendo gerações e gerações aquele cara, e aí ela fica trabalhando. Só que aí, olha só, a gente viu casos de pessoas que trabalhavam por causa da dívida herdada do pai. O pai não conseguiu em vida pagar uma dívida, ele herdou, ele também não ia conseguir e as filhas iam assumir essa dívida. Eles ganham US$ 4 a cada 1.000 tijolos que eles fazem. E é de barro. Então, se chove, eles perdem tudo. Vai ficando em céu aberto, né? Como o pai não consegue fazer 1.000 tijolos para US$ 4 sozinho e gerar dinheiro suficiente, pelo menos para alimentar a família, aí vem a esposa ajudar. Como eles sozinhos não conseguem, vem os filhos. Então tinha imagens lá de famílias com 4, 3 filhos trabalhando dia e noite em condições análogas à escravidão. Por quê? Eles nunca iam conseguir sair daquela dívida como um todo. Vou te contar quanto que custa mais ou menos tirar uma dessas famílias, só para vocês verem o tanto que o dinheiro é um meio importante e você precisa enriquecer, tá? Para você tirar uma dessas famílias, são 3 coisas que você paga: a dívida, 6 meses para eles se manterem enquanto eles são ensinados a viver em sociedade, a trabalhar, não voltarem às dívidas, não cair de novo nessas. E comprar, nesse caso, a gente compra um tuk-tuk para eles, sabe? Tuk-tuk é aquela motinha táxi lá que tem muito na Ásia, etc. Para eles trabalharem como se fosse um mototáxi, né? Então, isso custa normalmente de 18 a 21 mil reais, esse combo. Então, se você quiser tirar uma família amanhã do Paquistão, semana que vem que seja, cara, isso vai te custar 20 mil reais. Você vai libertar uma família de 5 pessoas e vai sustentar ela por 6 meses e vai dar um. Custa dinheiro. Não vejam mais o dinheiro com a mentalidade que colocaram na sua cabeça, de que o dinheiro é obra do capeta, é mal, é porcos capitalistas. Cara, dinheiro é um meio e você precisa enriquecer para fazer coisas maiores. Deixa eu ler aqui para vocês o, a parte do meu livro e aí eu já vou pro mapa mental. Ó, depois eu vou passar pela revisão agora no meu livro, né? Então, né, esse aqui nem é o documento final, mas enfim, é um documento aqui, o começo tá igual. Depois eu vou revisar ainda, sub-headline, etc. Mas ó,
como criar empresas milionárias, porque é isso que as pessoas querem, né? Então eu tenho que oferecer o que elas querem, que mudarão a vida de milhares de pessoas e o futuro das nações. O mais bizarro é que eu já tinha escrito isso aqui antes das missões. Mudar o futuro das nações, cara. Tanto que o Espírito Santo vai nos preparando, né? Ó, vou ler essas duas primeiras páginas aqui para vocês terem uma noção do que eu quero colocar na cabeça de vocês. Esse é o pior livro de toda a sua vida. Eu sei que provavelmente essa não é a primeira frase que você esperava ler em um livro, mas essa é a verdade. Continuar a leitura é uma escolha sua, e uma vez que ela for feita, não tem mais volta. Existe uma célebre frase que diz que a ignorância é uma bênção. Bom, essa bênção será tirada de você para sempre a partir de agora. E é o que eu estou fazendo com vocês nessa call. Eu não estou aqui para falar o que você gostaria de escutar ou para passar a mão na sua cabeça dizendo que você é um injustiçado e que você pode continuar sua vida como está indo até aqui. Definitivamente não. O que eu vou te ensinar aqui vai muito além da riqueza. Todas as pessoas que já conheci até hoje têm muito mais potencial do que elas de fato exercem no mundo. Eu tenho certeza de que você se inclui nessa lista. E no fundo, você sabe que você pode muito mais do que tem feito ou alcançado. Esse livro é um adeus. Você ainda tem a chance de não continuar lendo as próximas páginas. Mas caso você decida prosseguir, saiba que não tem mais volta. Não tem como desver, não tem como voltar atrás. Eu tenho muita coisa a fazer, vidas a servir, empresas a tocar. E se eu decidir tirar dezenas de horas do meu tempo para escrever esse livro, eu gostaria que você o levasse a sério. Muitas vezes nós esperamos que o extraordinário nos encontre em um dia extraordinário. Isso não é verdade. Os grandes momentos de inflexão na sua vida acontecem em dias comuns. O extraordinário te encontra nos dias comuns e muda sua vida para sempre. É o que eu espero que aconteça com vocês hoje. Talvez para você, hoje fosse só mais um dia como outro qualquer. E se você esperava continuar com a mesma vida que o trouxe até aqui, eu sinto muito. Hoje será um dia que você se lembrará para sempre. O dia que você nasce para o seu real propósito, para deixar o seu legado na terra e cumprir com a sua verdadeira missão. Talvez você até aqui não tenha se levado a sério. Isso é um basta. Eu o levarei a sério e o tratarei com o potencial que eu sei que você carrega. Eu sei a missão que eu tenho em vida e sei a quem eu sirvo. O mesmo ser que me criou te criou e ele não erra. Você pode mais, muito mais. Talvez você tenha chegado a essa página porque a promessa do livro te chamou a atenção. Sim, você irá aprender a criar empresas milionárias no digital, mas ser apenas rico é muito pouco para você. O que eu proponho é que você prospere ao impactar de verdade o mundo e a vida de milhares de pessoas. O enriquecimento virá como consequência de você descobrir o seu real porquê. Esse livro irá muito além do que você esperava. Será entregue o que você quer, mas também o que você precisa. Eu não sei se você já é um empreendedor ou sonha em ser. Eu apenas sei que empreendedores são aqueles que moldam o nosso futuro, que mudam como as coisas funcionam. E eu sei que você é capaz disso. Não importa como você chegou até aqui, a partir de agora, você se tornará um líder do amanhã, um empreendedor com propósito. Sua missão é gerar riqueza e impacto. Você irá prosperar ao transformar o máximo de vidas pelo caminho. Nosso futuro não estará nas mãos do sistema e dos três poderes. Nós construiremos nossa própria história e mudaremos para sempre as nações. É chegada a hora, nós somos o quarto poder. Bem-vindo à sua nova vida. Galera, é bizarro eu ter escrito isso aqui bem antes das missões, porque hoje eu vejo que tudo isso já estava escrito como se eu tivesse voltado das missões e tudo fazendo muito, muito mais sentido. Eu quero que vocês entendam, e é só uma questão de mentalidade, que se alguém no mundo já fez algum projeto grande que salvou milhares de pessoas, cara, essa pessoa não tem nenhum recurso a mais do que você.
Sabe, Maria Teresa de Calcutá? Deixa eu te falar um negócio. Foi uma boa pessoa, ajudou muitas pessoas. Ela não tem um décimo do potencial que você carrega na era de hoje. Ela não tinha IA, ela não tinha internet, ela não tinha facilidade para conseguir recursos, ela não tinha vídeos suficiente para fazer e mostrar realidades e conseguir apoios. E olha o que ela fez. Eu quero mostrar para vocês que a gente está na era perfeita. Quando eu fiz o quintal contra a fome lá no Malawi, irmão, eu não sou agrônomo, eu não sou nutricionista, eu simplesmente usei a inteligência artificial e pedi para que ela atuasse como tal, e a gente criou o que deveria ser um quintal para eles, para que eles tivessem os nutrientes que eles precisam e proteína. Do ovo com o galinheiro, da moringa, que tem 24% de proteína nas folhas, os 9 tipos essenciais de aminoácido nela. Tudo isso eu descobri usando IA. Todos vocês sabem usar IA. Inclusive no desafio vai ter uma parte que eu vou usar IA para ficar neutro, para você não achar em momento algum que foi coisas que eu falei. Você vai entender. Você vai entender na tarefa acho que 5. Você vai entender. Enfim, eu vou agora com vocês pro desafio aqui. É um desafio de 21 dias. Eu já tinha feito com vocês no passado um desafio de 40 dias. E o desafio de 40 dias é sempre muito bom. E 40 dias, galera, quando você lê a Bíblia mesmo, ela fala várias coisas sobre 40 dias. O próprio Jesus, quando ele foi começar o ministério dele aos 30 anos, dos 30 aos 33, 3 anos e meio ali mais ou menos, ele, ele se batizou e foi para o deserto. Ter esse período de deserto, de 40 dias, vamos falar assim, um período longo, é importante para a gente ir para outro patamar. Eu não tenho dúvida de que eu nunca mais serei o mesmo depois dessas 2 semanas que eu fiquei lá. Porque eu vi, eu senti, eu presenciei algo que não pode ser desvisto. Eu senti responsabilidades que até então eu não havia sentido. Já viu aquela história de que eu ainda não passei por isso, espero em breve, mas de que quando você vira pai, da noite para o dia tudo muda? Sua vida muda, sua responsabilidade muda, suas prioridades mudam. Não tem como voltar a ser o que era antes. A sensação foi essa. E eu quero que seja a mesma sensação que vocês saiam daqui hoje tendo. Galera, esse mapa mental ele é muito simples. Eu já te expliquei a maioria das coisas. Eu vou passar e a gente vai chegar aqui, ó, nessas duas partes que nos interessam, tá? Muito simples mesmo. Vamos lá. Eu anotei 5 coisas para a gente comentar que eu já falei da maioria delas. Primeira coisa que mais me chamou a atenção no Malawi foi pensar sobre mentalidade. Galera, o maior bloqueio de resultados que eu tenho, que você tem, que qualquer pessoa tem de chegar no próximo nível, o inimigo é aqui, ó. Quando Davi percebeu que aquilo funcionava, ele destravou muito em um mês. E não é porque ele se esforçou mais naquele mês do que nos anteriores. Talvez ele até tenha se esforçado um pouco mais porque ele ficou empolgado. Mas ele estava se esforçando antes. O que mudou foi aqui. O que mudou foi aqui. Então, eu sei que a gente tem um pouco de náusea quando fala de mindset, mentalidade, porque queimaram esse termo. Os gurus, aqueles coach pilantrão, queimaram esse termo muitas das vezes. Mas, galera, isso é o mais importante. Todos os grandes saltos que eu dei foi quando eu mudei o meu jeito de pensar e quando eu vi que era possível. Vamos lá. Número 2. Já comentei com vocês também que eu percebi, principalmente pós essa viagem, quando eu assisti a aula da diferença entre evangelismo e discipulado, eu entendi algo importante aqui para mim também. O evangelismo, então, lembrando, é quando a pessoa teve aquela conversão inicial, aquele momento dela conhecer Cristo. O discipulado é quando você está discipulando alguém em um processo de maturidade espiritual, é um processo, igual eu faço com vocês aqui. Só que teve um momento que me tocou muito, que foi o momento que tinha uma citação na aula que falava assim: discipulado sem multiplicar é perda de tempo. E eu entendi que realmente, se eu simplesmente vier aqui e só ensinar vocês,
Cara, perda de tempo é uma palavra forte, vamos falar assim. Mas eu vou ajudar muito pouco. Eu vou ajudar vocês só. Mas que impacto que a gente vai gerar no mundo? Agora, uma vez que, além de eu explicar para vocês tudo, vocês ficarem tecnicamente preparados, vocês mudarem um pouco a mentalidade e perceber a responsabilidade que vocês carregam e o potencial que vocês carregam, e com isso vocês se tornarem multiplicadores, terem suas mentorias, palestrarem. Cara, eu fico muito feliz. Ontem, acho que foi o Maicon que mandou lá pra gente, né? Ontem ou antes de ontem, sei lá, que ele vai palestrar durante 3 horas e meia para um monte de empresário. Cara, que bênção, que maravilha isso. E que seja o começo para ele criar um nome, criando confiança, para que agora ele provavelmente vai dar só conteúdo técnico, mas quem sabe, igual eu sempre fui no passado. Mas quem sabe no futuro ele possa unir conteúdo técnico, mentalidade, espiritualidade, coisas que as pessoas precisam, mas que viram os olhos, sabe? Que faz aquela cara ruim assim, não, só quero conteúdo. Não, não adianta, não adianta. Três que eu escrevi: ser apenas rico é muito pouco. Galera, uma vez que você desbloquear isso, você vai ver que a riqueza ela está disponível aos montes. Pessoal, se eu falar para vocês assim, quer ver? Eu vou mudar para sempre essa visão de vocês do milhão. Milhão é muito. Sai depois dessa aula, talvez não pelo horário, mas amanhã. Sai andando na rua. Deixa eu te contar um negócio. Todo quarteirão que você olhar, ele é multimilionário em imóveis. Todo no Brasil, todo. Pode andar aí. Aquelas casinhas mais pobres que sejam juntas, valem milhões. Um milhão está disponível em tudo quanto é lugar que você olhar. Só que a gente sempre foi criado colocando no pedestal o milhão. E quando a gente coloca algo no pedestal, a gente não atinge. Já viu aquela máxima de quando você quer conquistar alguém, a última coisa que você pode fazer é colocar num pedestal? Porque senão, cara, o jogo tem que ser aqui. Quando vocês perceberem que vocês são herdeiros de tudo que você está vendo, cara, a riqueza existe como uma solução e não como um problema. O dinheiro nunca foi problema. O dinheiro é solução. E principalmente para fazer coisas, obras grandes, é necessário dinheiro. Para manter, cara, quanto você acha que custa manter as escolas, por exemplo, que a nossa igreja mantém? No Paquistão, lá, as crianças, todas aquelas crianças que vocês viram, a gente está tentando aumentar a quantidade de alimentos que elas recebem, né, por semana. Porque, por exemplo, de Moçambique, lá, o pessoal da missão AQTS já consegue dar todos os dias para elas as comidas. Lá ainda, no Malawi, só nos finais de semana. Antes era uma vez no mês. E aí vai melhorando, vai melhorando. Tudo isso é muito dinheiro. Mas olha que interessante, galera. Eu não lembro a porcentagem, mas assim, a grande maioria das crianças lá estuda só até o ensino fundamental. Sabe por quê? Porque o ensino médio é pago. Sabe quanto? R$ 60 a cada trimestre. Na prática é R$ 20 por mês, né? Eles não têm. Pra gente isso é muito tranquilo, né? Não é à toa que a gente está desenhando agora um projeto que eu adote uma criança lá, enfim. E cujo intuito vai ser esse mesmo. Você vai lá e, cara, fazer um pouco. Mas olha que interessante. Você pode ajudar zero crianças, você pode ajudar uma criança, ou você pode ser próspero, cada vez mais próspero, e ajudar 50 crianças. Com R$ 5.000, talvez você ajude 50 crianças a mudarem a história delas. Cara, 50 pessoas é muito, é o que a gente tem aqui, ó, nessa call hoje. Mudar a história delas. Galera, vocês podem muito, principalmente nessa era que a gente vive. Nessa era que a gente vive. Uma outra coisa que eu queria comentar aqui, que eu até deixei nas entrelinhas ali, né? Essa questão de multiplicador versus aprendiz. Sabe uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais? Ao entrar nesse mundo da igreja, etc., que eu demorei alguns anos, né? Hoje eu tô com 35. Eu fui me converter aos 32, sempre muito racional, com muita dificuldade de fé versus razão, até que o momento que até a minha razão percebeu que era óbvio. Enfim. Inclusive uma curiosidade, no meu livro eu tô provando matematicamente que Jesus era o Messias do Antigo Testamento. Vocês vão curtir ver isso.
Dá para provar assim que é 5 bilhões de vezes mais fácil você ganhar na Mega Sena do que 9 daquelas profecias das 60 que citam o Messias acontecerem. Enfim, vocês vão ver. Tem curiosidade aí. Mas o que eu queria falar para vocês é que ao estar nesse mundo agora de igreja, eu vi algo muito interessante, que é o que eu quero muito cada vez mais usar, que é o que eu tô falando aqui de multiplicador. Uma das coisas que mais faz a fé ir disseminando e a gente podendo ajudar mais e mais pessoas converterem, entenderem todo esse caminho, são os pequenos grupos. São os G, lá a gente chama de GI, grupos Imagine, né? Mas é os GCs, né? Ou as células de igreja, já ouviu falar esses termos, né? Que são aquelas pequenas células que fazem, por exemplo, a igreja tal tem 1.000 membros. Aí desses 1.000 membros, vai ter 20 líderes que vão fazer nas suas casas encontros, 50 líderes que vão fazer. E aí dali começa a ter mais. Aí começa a crescer. Qual que é a ideia? Um pequeno grupo chegou em 10, por exemplo, ele não deve passar muito disso. Sabe o que que é o ideal? O líder desse pequeno grupo, olha que interessante, treinar outras pessoas para que elas em breve sejam líderes de outros pequenos grupos. Então, começou a dar 10, 15, cara, já desmembra e vai agora para sua casa e vai começando. É assim que vai, é descentralizando que a gente consegue fazer impacto grande. Entende? Então, ó, vou até colocar aqui, ó, descentralizar. Eu custei a entender isso ao longo do tempo. Quando a gente descentraliza, a gente consegue fazer algo muito grande. Pensa o pessoal que mais está vendendo aí. O pessoal da gringa, por exemplo, lá, que está vendendo muita Nutra, etc. Como que eles estão fazendo? Irmão, eles nem têm o foco na operação própria. Eles criam a infraestrutura e descentralizam os vendedores afiliados. Entende? Quando você descentraliza, você consegue um impacto muito maior. Por mais que eu tenha potencial de fazer coisas grandes, eu versus 100 pessoas, sou nada. Entendeu? Vamos lá, quarto tópico. Eu queria que vocês pensassem em algo que eu falei com a minha equipe hoje. Eu comentei com eles que eu vou definir um horário por semana. Hoje a gente fez a nossa, hoje é segunda-feira, a gente fez a nossa semanal, né? Fizemos a semanal ali das 9 às 10, mais ou menos, que é a maior. Aí nos outros dias a gente tem as dailies, né? Que a daily é bater, vocês vão ver quando a gente chegar no gestão ali de pessoas, etc. Mas a daily é bater assim, o que que fez ontem, o que que vai fazer hoje e se tem, precisa de alguma ajuda do gestor. O que que eu falei para eles, galera? Nós temos responsabilidades maiores. Eu quero que uma vez por semana agora nós tenhamos uma weekly, uma semanal para projetos sociais. Para esses projetos, tipo o cristão.org, ajudar as crianças no Malawi, Quintal contra a Fome, adote uma criança. Galera, a gente tem conhecimento, a gente entende de marketing, a gente entende de tecnologia. O que mais que a gente precisa? Sabe? Nessa era que a gente está vivendo agora, que você cria um software com um prompt, irmão, o que mais você quer? O impacto que você pode gerar é gigantesco. E, enfim, eu percebo que, mesmo se você não é cristão, se você não acredita em Deus, eu acho que você vai concordar com a frase que eu vou falar, né? Que quando você ajuda o mundo te ajuda de volta. Você já percebeu que é algo meio que uma troca de energia, vamos falar assim? Então, galera, isso aqui só vai abrir mais portas para vocês. Esse tempinho que você vai gastar. E aqui, pessoal, não precisa ser algo que vai mudar as nações de uma vez. Não, pode ser algo na sua cidade. Sabe? Um projeto social que você vai ajudar agora a fazer um Instagram. Sei lá, como que chama, gente? Aquele negócio de cachorro, que recupera cachorro, tem um nome. Canil, vai. Canil de adoção. Cara, pode ajudar eles a deixar o Instagram deles profissional e fazer um vídeo top que tem chance de viralizar e fechar parceria com influenciadores da cidade para postar e conseguir mais, entendeu? Pode ser coisas pequenas, mas que vocês já aprenderam a usar do potencial de empreendedorismo, de marketing. Enfim, eu convido vocês a pensarem nisso.
a tirar um momento da semana que seja uma hora para fazer uma reunião com o time para isso. Para isso. Talvez você ainda não tenha time, mas você vai ter. Então, nesse momento, você é o time. E por fim, eu coloquei essa pergunta aqui pra gente pensar, que essa me doeu. Eu tava o tempo todo julgando internamente do tipo assim, cara, olha o tanto de terra disponível. Como que eles têm fome? A única coisa que eu pensava, pô, se eu tivesse com esse tanto de terra disponível aqui e tal, eu ia ficar milionário rapidinho. Como que eles não conseguiram ver? Aí eu te pergunto, qual terra que está disponível para você semear e você não tem feito? Você já sabe, por exemplo, os resultados que o YouTube gera. Você já sabe os resultados que o Reels gera, postar um Reels por dia ou postar uma vez a semana no YouTube. Eu já sei o meu chamado de não ficar só no Brasil. Eu já sei. Sabe quantos vídeos eu tenho na gringa até hoje? Zero. Até na época da IA. E voltei, sangue no olho. Sexta agora eu já vou gravar. Aí eu te pergunto, qual terra está disponível para você e você não tem feito? Assim como o pessoal no Malau. Porque as terras estão disponíveis. O conhecimento está disponível. Galera, vocês têm acesso. Vocês sabem, quem está estudando aqui, eu gosto de entregar o meu melhor do melhor do melhor. Aqui vocês têm um conteúdo que vocês não vão encontrar em outro lugar. Vocês sabem disso, senão vocês não estavam aqui agora. Mas você tem levado a sério esse conteúdo que vai te mudar para sempre? Ou porque é muito conteúdo, dá trabalho? Pô, cuidar de um quintal dá trabalho, mas muda a história deles, sabe? Bom, vamos ao desafio. Deixa eu só ler aqui que tem 18 mensagens. Espera aí. Ó, responderam aqui do evangelismo. A questão que você está tocando seria não apenas de ensinar, mas deixar um legado. Sim, e ativar outras pessoas, descentralizar, sabe? Descentralizar. Pena que você não fez um documentário. Seria excelente para muita gente no Brasil entender que muitos brasileiros estão assim, já que há um percentual gigantesco da população economicamente ativa endividada. O documentário você fala da viagem do Malawi? A gente vai fazer um grande vídeo, tá, sobre isso. Tô fazendo de 40 dias e tá sendo muito massa, dia 26 hoje. Parabéns, André. Eu não sei pra quem tá, como que vocês vão. Você vai ter que pensar aí como juntar eles, mas eles são muito parecidos. Você vai ver. Brazão, se você me permitir, gostaria de dar um breve testemunho sobre esse assunto. Vanderlei, manda bala. Abre o microfone aí. Quero ouvir o que você tem pra nos contar. Enquanto isso, vou lendo aqui. Davi, a cada 15 dias estamos indo em comunidades da cidade para brincar com Brasão? as crianças, dar alimento e brinquedos para as crianças, além de ensinar sobre bondade e amor ao próximo. Está sendo uma experiência transformadora. Já deu o primeiro passo, Davi. O próximo passo você vai conseguir agora pensar em coisas que podem ajudar eles com seu conhecimento, sabe? E Boa está noite, sendo Brasão. excelente. Fala, Vanderlei. Tá escutando bem aí? Eu estou usando o microfone do meu notebook aqui, eu estou um pouco gripado também. Tá tranquilo. Mas é o seguinte, eu queria falar o seguinte, eu entrei na mentoria em setembro, né? E aí, a partir de janeiro, eu comecei a fazer umas experiências. Eu trabalho no Hospital das Clínicas da cidade aqui, e a gente tem hemocentro, tem outras coisas aí. Eu comecei a fazer uma experiência com o Hemocentro, usando os conhecimentos que você passou para mim e para todo mundo aí, né? No seguinte quesito, o Hemocentro faz coletas de sangue externas em municípios aqui da região aqui, já que o hospital atende aí na faixa de 72 municípios da região. Então, alguns municípios são feitos coletas externas. Brasão, com o que foi feito, através do que você ensinou, a gente fez o marketing, fez propagandas, fez criativos, tudo através da página do hospital e do Hemocentro, Ah, assim, para você entender. As coletas, elas giravam em torno aí de 80 bolsas de sangue por coleta, né, externa. Hoje, a gente chegou num caso até de 160 e a média subiu em torno de 120. Ou seja, a gente conseguiu isso fazendo o quê?
fazendo esse marketing com os doadores mesmo, tudo Sim. dentro assim de uma ética, porque a gente está lidando com pessoas e com pessoas que vão fazer doação. Então tem todo um protocolo do governo também que você tem que saber o que você está fazendo, né? Parabéns, Vanderlei. Excelente. É, então você vê assim, eu até sou sincero, eu não tive assim resultados financeiros um pouco também, porque eu estou focado não só nisso, a gente tem umas lojas aqui também, né? Aham. E para você ter uma noção, Brazão, eu recebi aí um convite do Banco de Leite Materno do hospital para a gente fazer um trabalho igual. Aí. Eu até já desenvolvi um e-book, né, Aham. para ser colocado aí para o pessoal fornecer para as mães, e a gente está nesse caminho. Então, você vê, a intenção da gente aí é pelo menos tentar dobrar as doadoras de leite materno. Olha a É, diferença que isso faz, galera. Parabéns, Vanderlei, então, de verdade. então, E galera, por que que eu estou pense. falando isso? Ah, pode É falar. só para concluir, perdão, é, para concluir, são coisas que tudo eu aprendi com você aí, essas coisas, e a gente está aplicando nisso, né? Um Sim. pouco. Então, eu queria até agradecer você, porque você também diretamente é responsável. Que benção, meu querido. Copies, copies sensacionais, cara. Os copies ajudaram muito, principalmente agora nos últimos 60 dias aí, Não, a ótimo. dar essa dobrada nas coletas. Então, esse testemunho é para isso mesmo, que para a galera saber que o caminho realmente é esse aí. Você está totalmente certo e é nós, estamos aí juntos. Ô, obrigado, viu, Vanderlei, por compartilhar. E Beleza. galera, olha o caso dele. Cara, quantas ONGs tem na sua cidade que estão precisando de ajuda, sabe? Então, que não tem mínima noção, sabe? Aquelas senhorinhas, assim, não tem a mínima noção. Senhorinha que é dona de canil, senhorinha que cuida de. Cara, lá no projeto do Malawi, a gente comprou uma moto pro rapaz que cuida de levar leite, leite, como que chama? Que é mucilon, sabe? Para as mães amamentarem que estão sem leite, etc. Para as mães que estavam mais longe. Cara, isso faz um impacto gigantesco. E para a gente comprar uma moto na moeda deles foi muito barato. Entende? É umas coisas que a gente. Galera. Vocês lembram que lá foi até bizarro. A gente fez a entrega de uma impressora, eles marcaram um evento para entregar a impressora. E aí eu fui entender o porquê. Olha que bizarro, mano. O... Várias crianças não podiam fazer provas. Por quê? Para fazer a prova tinha que imprimir, cada um paga o seu. E eles não tinham centavos. Aí agora com a impressora, todas as crianças vão poder fazer prova. Porque antes eles tinham que terceirizar, né, entendeu? Olha que louco isso, cara. Então, enfim, montei muita coisa para ser ajudado, muita coisa para ser ajudado. Ó, o André mandou o testemunho dele aqui também, ó. Projeto social de jiu-jitsu. Cara, é isso. A nossa vida, o dinheiro é o meio, é o meio. E quando você perceber isso, ele vem muito mais fácil. Sou líder de um projeto que ensina homens em recuperação de dependência química, cara. Que legal, empreender, hein? Nossa, muito bom, galera. Parabéns mesmo. Ó, deixa eu continuar aqui, senão a aula vai ficar muito longa e eu não chego aonde eu preciso que chegue aí. Ó, vamos pro desafio, galera. O desafio, deixa eu fechar aqui. Ele é bem simples. Eu coloquei 6 tarefas. E galera, eu tô atuando aqui como mentor de vocês. Cara, cabe a você decidir se você vai fazer ou não. O que eu tô te ensinando aqui é o que eu realmente acredito que deu certo pra mim, que eu vejo dando certo pra outras pessoas e que precisa te mudar mesmo, sabe? Não tem como. Hoje eu não consigo ensinar alguém a mudar de vida sem fazê-la, por exemplo, aproximar de Deus. Não faz sentido pra mim, sabe? É tipo, por exemplo, toda noite você vai dormir, você não usa o celular o dia inteiro. Pra você conseguir usar bem no dia seguinte, você não tem que deixar ele carregando na tomada? É assim que eu enxergo, por exemplo, ter o meu momento diário com Deus. Entende? E hoje eu não consigo ver como não fazer isso. Então não tem como eu te passar um desafio sem ter coisas assim também. Então, ó, quais são essas 6 tarefas, tá? E tem uma aqui que eu vou contar para vocês o relato que, nó, daqui a pouco eu vou abrir o chat GPT. Ó, a tarefa número 1 é óbvia, né? O estudo diário. Como que é o estudo diário? Então, ó, vou colocar aqui aulas, tópico 3.
aulas. Então, ó, é aqui. Já vou passar com vocês, ó. O que que são as aulas? Muito simples. São 21 dias, né? Primeiro dia, essa aula aqui, que é a introdutória do desafio. Então, vocês já estão fazendo, mas vai ter muita gente que vai estar fazendo depois, enfim, ou talvez você reassista ela, enfim. Aí depois, galera, vão vir as imersões. A primeira imersão, e eu dividi todas elas para ficar mais ou menos 1 hora por dia, tá? A primeira imersão é a caixa rápido, lembra? A do meu primeiro cliente, 10K, eu tô chamando ela de caixa rápido, porque ela é sobre isso. Cara, aquela imersão é fantástica para você realmente aprender como que você pode ganhar dinheiro pro resto da sua vida. E aí ela foi mais ou menos umas 5 horas. Eu dividi ela em 5 aulas. Aí depois eu vou até pedir pro Luan dar uma olhada e talvez colocar aqui para vocês entre parênteses uma sugestão de horário para você parar, sabe? Talvez tenha um momento próximo da 1 hora ali que fica melhorzinho de cortar, vamos falar assim. Mas você mesmo pode assistir mais ou menos 1 hora e ver, não, vou parar aqui, tá? Então, ó, são 5 dias para você fazer a imersão caixa rápido. Beleza. Após isso, e aqui eu acho que sua mente já vai explodir, você vai para a imersão de funis, onde eu resumi para vocês tudo de funis, o 80/20 em quase 6 horas. Então eu fiz a mesma coisa. Ficou um pouco mais de 1 hora por dia. Dividi em 5 dias, tá? Aí, depois disso, vem a de copy. A de copy foi maior. Por quê? Eu ensinei muita coisa de IA. Galera, a de copy pra mim eu acho que foi a melhor até agora. Por quê? Mesmo a pessoa mais incompetente do digital, que não estudou nada, ali eu entreguei os prompts de forma que, cara, até ela vai sair com uma cópia brilhante. Porque ela vai estar usando as metodologias fantásticas, sabe? Ao guiar corretamente o chat GPT. Então, essa aqui foi 7 horas, tá? Dividir em 5 aulas também vai dar 1 hora e meia, vai no máximo ali, pra você assistir por dia. Então, ó, 5 dias. E por fim, uma que, para vocês que estão no ao vivo, ainda não existe, né? Então, é meio óbvio que durante essas 2 próximas semanas eu vá encontrar um dia para fazer com vocês a imersão do que a gente acabou de dar para vocês, né? A gente acabou de dar a certificação completa de tráfego. Aí agora a gente vai para a imersão, que é o resumão, é o 80/20, né? E aí você finaliza com o tráfego mais 5 dias, tá? Então, galera, no fim das contas, vai ficar de 1 hora a 1 hora e meia por dia de estudo durante 21 dias e vai mudar seu jogo. Do ponto de vista técnico, isso aqui vai mudar completamente seu jogo. Mas não adianta, no meu livro tem uma frase que é o seguinte: não existe empresa saudável se a sua vida pessoal está doente. Galera, eu preciso que você mude nos outros aspectos, para você ser uma pessoa melhor, para você estar mais próximo de Deus, para você entender seu propósito, enfim, para tudo que fez mais sentido em mim, eu vou ensinar vocês. Então, ó, tarefa de 2 a 6 e agora é bem rápido, a gente já encerra, tá? Conta prosperidade. O que que é isso, Brazão? Muito simples. Você vai abrir uma conta, ou já tenha, né? Digital, Nubank, C6, sabe esse tanto de conta aí? Nossa, eu sabia um monte, agora sumiu tudo. E lá você vai deixar quietinho. E aí você vai fazer só o seguinte: todo dia, o que entrou para você fechou um contrato de R$ 200, que seja, sei lá, um freela de R$ 200, você vai tirar 10% e vai mandar para a conta Prosperidade. Todo dia que entrou para você, você irá tirar 10% e enviar para a conta Prosperidade. Simples assim. Brasão, mas é pouquinho. Não interessa. Sabe o que que interessa? A mentalidade e você poder saber que todo dia que se passa você tá mais rico, nem que seja R$ 1. Entendeu? E galera, se não entrou nada, manda R$ 1 que seja. É um compromisso que você tá fazendo com você até agora. Sabe? A partir de hoje. Todo dia eu tô mais rico que o dia anterior. Mas, Brasão, e se eu me endividar? E se no que eu precisar desse dinheiro? Deixa eu te contar um negócio. Você já viu que é que os momentos que você tá mais apertado, de repente você dá um jeito, aparece alguma coisa e você consegue pagar aquele boleto? Você já percebeu isso? Sabe qual que vai ser a diferença agora? Que você não vai contar com 100% do dinheiro, você vai contar com 90%. Só isso. Só que essa outra conta aí
de preferência, coloca no Inter, não sei o quê, que você coloca no porquinho que seja, porque ele vai rendendo o mínimo, né? Pra inflação não comer ele. Galera, é simples assim. E se você ler livros sobre prosperidade, você vai ver que isso aqui é universal. O Homem Mais Rico da Babilônia, se você ler, ele vai te ensinar isso. Se você ler Segredos da Mente Milionária, do T. Harvey, você vai ver sobre isso. Quer ver? Tinha mais um terceiro bem famoso que eu lembro de falar disso também. Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que cita isso também. Enfim, todos esses vão falar. Isso aqui é universal, é um conceito universal, tá? Você aconselha fazer em menos dias ou vai embolar muito e perde eficiência? Breno, eu te aconselho a seguir o de 21 dias. Bonitinho, 1 hora por dia. E aí vai aplicando o que você tá aprendendo, entendeu? Tá? Aprendeu a fazer o acopy com o método tal, tal, tal? Vai lá e faz, tá? Aprendeu a fazer o funil tal, 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 não sei o quê? Pô, desenha ele. Desenha um para você, pro seu nicho, entende? Vamos lá. Tarefa número 3: alvos de oração. Galera, eu quero que você pense em alvos pessoais e profissionais. Vou te dar exemplo. Oh, meu Deus. Aí foi. Vou te dar um exemplo aqui. Ó, alvos de oração para os 21 dias, tá? Alvos pessoais para os 21 dias que você vai estar orando, né? Galera, o que que é isso aqui? É oração diária. Oração diária. E ler cada um desses alvos. Pessoal, mesmo se. Vamos para um extremo. Mesmo que Deus não existisse, não existisse nada disso. Isso tudo é invenção, não tem nada disso. Galera, você concorda que você ficar repetindo uma mesma coisa todos os dias vai fazer aumentar muito a chance de você ter um foco para aquilo dar certo? Até assim daria certo, entendeu? Então aqui, por exemplo, foco profissional. Me dá um exemplo aí, galera. Vou te dar um exemplo aqui. Fechar 2 contratos de R$ 3.000 por mês. Pô, isso aqui muda muita vida. Pô, 6.000 a mais por mês ali, vários de vocês mudam o jogo. Mudam o jogo. Pode largar o antigo emprego quando isso acontecer, vai ganhar a confiança de destravar e perceber, entendeu? Então, profissional, isso. Ou, Brazão, eu tô feliz no meu emprego. Tô usando isso, a mentoria aqui é para o meu emprego mesmo. Cara, que seja uma promoção, algo do tipo. Cara, ora todos os dias. Tem uma passagem da Bíblia que fala mais ou menos o seguinte, eu não vou lembrar os detalhes, né? Mas ele fala assim: se vocês que são maus, quando seu filho te pede um pão, você não dá uma pedra, você não dá uma cobra, você não dá um escorpião, você não dá um negócio que vai fazer mal para ele, você dá o que ele tá pedindo, quanto mais quando vocês pedem ao Pai que é perfeito. Entende? Então, galera, ele mesmo já falou que é o Pai, né? Então, quando você tá de bom coração e pede algo pro seu pai, ele normalmente faz, principalmente quando você repete aquele pedido de coração, de alma, né? Então, pessoal, cara, pode ser qualquer coisa aqui. Tipo assim, gostaria de alvo pessoal. Gostaria de eu e minha esposa irmos a igreja. E aí a esposa, por exemplo, sempre foi contra religião, traumatizada, sei lá. Isso aqui é muito individual. Pense em coisas que já veio na sua mente, coisas que você talvez queira ele, tá? Então, cara, que pode ser coisas até, e é bizarro, até que seja trocar de carro, até que seja trocar de casa. Vocês não têm noção das coisas que acontecem, não. É cada testemunho, cada coisa bizarra. Mas você tem que orar todo dia por isso, tá? Sabe uma que eu fiz muito? Eu era extremamente, vou falar para vocês um testemunho. Eu era extremamente, ah, tinha bastante medo de casamento, mas muito, muito medo. Eu cheguei a ter um namoro antes, longo, etc. E cara, não falava de casamento, eu arrepiava, sabe? Eu tinha muito medo
de tomar aquela decisão e depois errar, ou coisa assim. E aí um dia a Bela virou pra mim e falou um negócio que mudou nosso jogo. Ela falou assim, meu bem, eu senti que a gente deve orar, a gente era namorado, né? Pelo nosso casamento. Pra Deus nos mostrar, pra Deus tirar essa angústia que você tem disso, esses traumas. Pra gente orar todas as noites pelo nosso casamento. Galera, foi fazer isso poucos dias. Eu tava leve e convicto. Bizarro, bizarro, né? Nessa viagem agora, no Malawi, tinha uma dupla lá que a gente viu que era assim, cara, era pra eles estarem juntos, né? E aí um dia eu tava com o rapaz lá conversando e eu chamei ele pro quarto e troquei uma ideia. Eu falei, cara, você não percebe? Todo mundo já percebeu que você e a fulana deviam estar juntos? Vocês deviam namorar e quem sabe no futuro ficarem juntos mesmo, né? Ele falou, ah, Brazão, mas não sei o quê, eu tenho medo. Eu falei assim, cara, só põe em oração. Põe em oração. Hoje à noite, amanhã. Adivinha o que que aconteceu 3 dias depois, galera? Preciso nem te contar, né? Na trilha, lembra quando a gente foi lá pra montanha, lá, a Igreja da Montanha? Vocês devem ter acompanhado, né? Que a gente andou um monte lá nos stories. Lá, eles começaram a namorar, sabe? Então, cara, faz isso. Coisas que seu coração tá angustiado. Decisões que você tá angustiado. Galera, a gente é muito, vamos falar assim, limitado. Então a gente precisa da ajuda de cima, sabe? Pô, se a gente tem. Tudo nosso depende disso aqui, ó. Isso aqui não pesa nem 2 quilos, pô. Esse cérebro aqui. É muita arrogância a gente achar que a gente consegue tudo, né? A gente consegue fazer coisas grandes, mas a gente precisa do apoio de cima. Então toda vez que eu coloco, peço esse apoio de cima, ele vem. Galera, nada me fez tão bem do que quando eu li a Bíblia inteira em um ano. E aqui não precisa que você leia ela em um ano, não. Talvez você nem seja cristão nem nada, mas, cara, tô te passando um desafio. Paga pra ver, até pra você poder falar que deu errado. Se jogar na cara e falar assim, haha, eu testei e eu tinha certeza. Não funciona, Brasão. Agora eu posso falar com convicção. Show, não tem problema. Vou te falar qual que foi minha sensação com o desafio da Bíblia em um ano. É muito simples o desafio. Você entra aqui, ó. Você pode vir em 2 lugares. Você pode entrar em cristão.org, se cadastrar e a gente já deixou aqui tudo gratuito para você, tá? São 365 aulas, você não vai fazer todas elas, né? Você vai fazer só Gênesis, né? Porque vão ser 21 dias. Mas, ó, você vem aqui, se cadastra. Deixa eu ver se eu tô logado. Acho que eu não tô logado. Deixa eu ver se vai abrir. Eu teria que logar, eu acho. É. Ah, ó, não, tá com a senha errada aqui. Mas enfim, você se cadastra gratuitamente e aí você entra e vai ter as aulas. Ou você vai no YouTube, também tem os links lá, ó. Você vai digitar aqui, ó. Desafio Bíblia em um ano, Walter Procopio. Coloca assim que vai aparecer. Walter, pronto. Então, galera, a gente gravou em 4K, enfim. E, cara, eu vou te falar um negócio. Se você acredita em guerra espiritual, Eu sou vocês não têm Paulo, noção seja o que que bem-vindo. rolou no dia que eu fui reunir com o pastor Walter ali da minha igreja pra gente fazer esse desafio, não? Você acha que é à toa? Olha aqui, se existe, vamos supor que não exista, mas se existisse guerra espiritual, lados, bem contra o mal, você acha que o outro lado ia querer que isso aqui acontecesse? 41 mil visualizações só aqui, só nesse link. Fora o cristão.org, fora os grupos que a gente tem dezenas de milhares de pessoas. Entende? Vocês não têm noção tanto de coisa que aconteceu pra não ir no almoço que eu ia apresentar pra eles isso aqui. Enfim. Aí, como que funciona o desafio da Bíblia em um ano? Muito simples. Você abre uma Bíblia, pode ser online, não tem problema. Começa. Capítulo 1, Gênesis. É o mais diferentão. Gênesis e Apocalipse é muito doido, né? Bem diferente. E aí você começa, despretensiosamente, vai ler. Vai ler 1, 2 e 3 de Gênesis. Ó, 1, 2, 3. Pô, 2 páginas, irmão. Que seja 3 páginas. Vai lá e lê. Aí na sequência, você vem e assiste a explicação. Pô, no mínimo, você vai entender como que 90% dos brasileiros acreditam. Porque 90% é cristão. Na pior das hipóteses, como marqueteiro, é importante você saber. O livro mais vendido da história, pô. No mínimo, você tem que saber a história, né? Por trás. O que que essas pessoas acreditam. Então, enfim, o desafio da Bíblia em um ano é esse. Aí vamos lá. Então, ó, muito simples. Começa em Gênesis,
leia 3 capítulos e assista a aula do dia. Só. Galera, vou te falar a sensação que eu tive. Vou tentar tornar bem visual. Imagina que você pega um copo americano. Todo mundo consegue visualizar um copo americano. Coloca ele até na metade ali de café. Pretinho, sabe? A sensação que eu tive ao longo dos 365 dias e a sensação que vocês vão ter em 21 dias. Imagina que você chega agora esse copo debaixo de uma torneira e abre muito pouquinho a torneira. Cada hora cai uma gotinha. Uma gota não faz muita diferença, né? Duas nem tanto. Começa a dar 15 gotas. Você começa a ver clareando, não é? A sensação interna que eu tive foi isso. Na alma, sabe? Foi ficando mais leve. Galera, eu vou te falar um testemunho meu, porque eu já testei muita coisa de testar mesmo, de sentir. Não é a mesma coisa. Você ler um devocional, tipo Café com Deus Pai, etc., que eu já li também, versus você ler a Bíblia. Inclusive, é muito comum, depois você lê um capítulo da Bíblia e tal, em voz alta, vai lendo. É muito comum, muitas das vezes, você fazer até limpeza. Sabe? Você começa muitas das vezes a bocejar, a não sei o quê, vai te dando uma paz. Depois você olha aí, você vai perceber isso. Mas eu tenho muita sensação de que, e faz sentido, né? Quando você lê a palavra de Deus mesmo, cara, isso te limpa de uma forma muito diferente do que você ler uma análise sobre, ou alguém falando sobre, entende? Vamos lá. Tarefa número 5, jejum. Galera, isso aqui é a maior bênção que tem. E eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar em detalhes. Eu só sei que todas as vezes que eu fiz jejum com um propósito para Deus, eu terminava aquele jejum e eu ia para outro patamar. Eu não sei te explicar em detalhes. A única coisa que eu sei é que no jejum, né, quando te explicam ali, é o jeito de você enfraquecer a carne, seus desejos carnais e se conectar com Deus, né? A Bíblia toda fala, né? Tem uma frase que a gente fala que é joelho no chão, jejum e oração. Vou te dar uma sugestão. Hoje, vá para o banho. Eu adoro essa sugestão. Se ajoelhe, se apequene, mostre que você é pequeno, que precisa dele. Faça a sua oração e prometa um jejum. Brazão, o que que é esse jejum? Vou ficar sem comer? Não, calma. E prometa um jejum. Galera, pode ser, ó, jejum. Não precisa fazer o só de água, uns negócios nervosos assim, não. Até porque são 21 dias, né, irmão? Nem só de líquido, esses são muito difíceis, né? O que que eu te aconselho a fazer? Faz um mais brando, tirando algo que você goste muito. Vou te dar um exemplo. Brazão, eu gosto muito de café. Tira o café. Brazão, carne vermelha é meu mal. Tira a carne vermelha. Brazão, eu bebo 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Tira o álcool, irmão. Sabe? Mas não é só tirar. Lembrou daquilo? Te deu vontade? Oração. Vai ser até um lembrete para você orar mais. Entende? Então, ó, tira alguma coisa que te é muito importante. É açúcar refinado? Tira. É chocolate? Pô, chocolate que é mais clássico. Tira. É refrigerante, suco? Fica só na água. Beleza. É fazer uma refeição só por dia? Esse foi o último que eu fiz. Ele é muito bom. Refeição por dia, o resto só líquidos, né? Manda bala. Tudo isso, e esse aqui é legal porque você fica com fome. E aí você dá uma fome, você lembra pra que você tá fazendo, você ora, sabe? Te aproxima muito de Deus. Esse é o intuito. Agora não dá migué não, galera. Não dá migué, não. Tipo assim, vou tirar a salada. E você nem gosta de salada, irmão. Aí você tá zoando com Deus, né, pô? Faz isso não, né? Seja justo. Tire algo que pra você é importante, tá? E por fim, esse aqui eu nunca falei pra vocês. Galera, esse aqui eu vou contar pra vocês um relato. Eu fui num evento famoso, né, nas igrejas, que chama Encontro com Deus. Alguém aí já fez? No encontro com Deus, foi um final de semana, se eu não me engano, eram 3 dias.
Eu vou dar alguns spoilers pra vocês que não tem muito problema, tá? Mas lá é pra você literalmente imergir e encontrar com Deus. Então, você tira o celular, você fica sem conversar, só orando, participando de palestras sobre Deus, sobre a Bíblia. E tem uma dinâmica lá que não tem problema eu falar pra vocês, porque eu já vi que nos vídeos eles mostram que, cara, eu não consigo expressar pra vocês o que eu senti. Só quem fizer vai poder entender. Que é o seguinte: confissão de pecados. Galera, tem uma passagem na Bíblia, 1 João 1,9, que ela fala assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Galera, olha essa frase aqui que uma vez eu ouvi um teólogo falar, eu custei entender ela assim na profundidade mesmo, mas é verdade. Quanto mais você vai estudando teologia, você vai entendendo isso, né? O que leva uma pessoa para o inferno não são os pecados que ela comete, mas os pecados que ela se recusa a confessar e abandonar. Pessoal, Deus nunca pediu na Bíblia que a gente seja perfeito. Você vai ver, nunca pediu. Porque nós somos falhos. Você vai ver o apóstolo Paulo, que foi o maior dos apóstolos ali. Se você for ver no Novo Testamento, 60%, dois terços dos livros do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo que escreveu. O que que ele fala? Miserável homem que sou. E ele vai falando tanto que ele é ruim. Sabe? Tipo assim, e quanto mais cristão você fica, mais você percebe o quão miserável nós somos mesmo, quão falho nós somos. Nossos pensamentos são ruins, cara. Sabe? E só que, cara, se você for na católica vai falar sobre confissão, na evangélica vai falar sobre confissão, porque é muito claro isso, e não era tão claro isso pra mim antes. Galera, lá no encontro com Deus, teve uma dinâmica que é o que eu quero que vocês façam. E eu vou ser neutro. É, abra o GPT e peça uma lista de 20, por exemplo. 30, vai. 30 pecados comuns que já podemos. 30 pecados que as pessoas já cometeram ou cometem no dia a dia. Galera, pode ser desde o mais bizarro, tipo matar alguém, quanto mais simples, sabe? Em pensamento eu cobicei a mulher do fulano. Entende? Peraí, deixa eu fechar aqui que estão me ligando. Peraí. Opa, fechei errado. Fechei o compartilhamento. Pronto. Foi. E para eu ser neutro, eu nem sei o que é que o GPT vai aparecer. Eu vou fazer aqui com vocês. Porque senão, você pode falar assim: ah, Brazão, mas isso aí não é pecado. Então, vamos deixar o GPT fazer de acordo com a Bíblia. É o que a gente vai pedir, tá? Eu realmente não sei o que que vai aparecer ali. No encontro com Deus, eles já entregavam uma lista. Aí o que que vocês vão fazer? Muito simples. Você vai olhar essa lista. Antes, eu te aconselho a fazer uma oração. E nessa oração você falar: Senhor, eu estou fazendo uma dinâmica de confissão de pecados. Eu entendi a importância disso. Uma vez que eu confessar esses pecados, eu não quero voltar a cometê-los. Mas eu não me lembro de todos os pecados que eu cometi, mas só o Senhor sabe. Clareie minha mente, me mostre, me faça lembrar de pecados que eu nem sequer me lembro que eu cometi. Aí o que que você vai fazer? Faça uma lista escrita de pecados que você já cometeu. Ah, Brasão, tem coisas que eu não quero falar. Galera, essa lista é só para você. É uma lista que você vai ler todos os dias em oração e pedir perdão por isso. E você não tem noção o que que acontece com você, não. Nossa, não sei te explicar. E aí, galera, todos os dias você vai pedir perdão por aqueles pecados, você vai ler um por um. Ah, Brasão, tem um pecado aqui que é pesado, que eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Galera, escreve de um jeito que você vai saber. Quebra a palavra, sei lá, se você tá com medo de alguém abrir
seu caderno e achar essa folha, não sei o quê. Cara, é pra você e Deus. Faz você no seu cantinho falar. Pra ninguém. Eu não vou ler a lista, ninguém vai ler a lista. É você e Deus, tá? Galera, faz oração e pede perdão por cada um desses pecados. Deus, eu já roubei uma balinha no supermercado. Que seja isso, coisas pequenas a grandes. Faça. Eu coloquei 30, cara, pode ser 50 aqui, ó. Ah, coloque desde, desde os pecados mais ordinários aos mais graves, sabe? Tipo, matei alguém ou coisas assim. Tudo 100% de acordo com a Bíblia. Aqui que tá a sacada. Então vamos lá. Vamos abrir o chat GPT. Eu devia ter feito esse teste antes para ver o que que vai sair, né? Mas ó, estou fazendo. Vou fazer uma dinâmica de confissão de pecados. Durante vários dias, vocês sabem que são 21, eu vou orar e ler cada um dos pecados que eu cometi na minha vida. E além, na minha vida. Para facilitar a minha lista, para facilitar eu fazer a lista dos pecados que já cometi, preciso da sua ajuda. Me ajude listando os 50 pecados. Me ajude listando os 50 pecados que eu ou algum ser humano já possamos ter cometido. Lembre-se de se pautar 100% na Bíblia. Na Bíblia, ponto. Vamos ver alguns deles, Cisa. Aí, galera, não é que você vai ler esses 50, não, tá? Ah, não. Vou colocar aqui, ó. Não. Torne mais prático e ações. Torne mais prático e não necessariamente com citações. Apenas ações do dia a dia. Exemplo. ah, já roubo, sabe? Roubei algo, entendeu? Vamos ver. Tá, mas eu não quero que ele subdivida assim, não, tá? Não quero que você divida em tópicos. Deixe aleatório e comece, inclusive, por pecados muito comuns. Aí, galera, o que que você vai fazer? Você vai ler isso aqui e falar assim: número 6, assistir pornografia. Cara, você vai lá e vai anotar pornografia, entendeu? Roubei algo mesmo pequeno, você vai anotar. Mas vamos supor que você nunca fez o. Fiquei feliz com a queda de alguém. Cara, você não vai ter essa, entendeu? Anota todas essas e aí você vai ter uma lista grande, porque somos falhos. Se der pouco, você está sendo hipócrita. Somos falhos, tem de pensamento, tem de tudo, né? E aí você vai fazendo isso e tem uns aqui que falam assim, pô, mas isso aqui eu não concordo. Você não tem que concordar não, irmão. Não tem que concordar não. Aqui você pode aumentar, coloque mais 50. Inclusive os polêmicos. Não tem problema, tá? Então, ó, tive relações fora do casamento, relações extraconjugais. Apoiei ou incentivei aborto, mesmo que indiretamente, sabe? Então, cara, várias. Fiz sexo virtual, recebi fotos íntimas. Cara, tudo. Vai colocando tudo, isso aqui é de acordo com a Bíblia, etc. E aí, o que que você faz? Você vai chegar numa baita de uma lista. E, cara, não é pra se julgar, você é pecador mesmo. E aí, cara, o que que é a ideia? Presta atenção.
Lá na dinâmica, sabe o que que a gente fazia? Vou dar um spoiler pra vocês porque no livro já mostra. E se você um dia puder participar do encontro com Deus, faça. Você tinha a sua lista, né? Todos os dias a gente orava e lia os pecados, pedindo perdão pelos pecados, confessando os pecados, tá? No último dia, a gente pregava, cada um pregava isso numa cruz, para simbolizar exatamente Jesus levando os nossos pecados, né? E colocava fogo nesses papéis na cruz. Gente, vocês não têm ideia do que acontece espiritualmente naquele momento. O peso que saiu daqui de mim. Vocês não fazem ideia. Eu nunca senti algo igual aquilo. Foi bizarro. E o legal é que foram dias e dias me preparando para isso, né? De vocês vão ser 21 dias, cara. 21 dias. Irmão, você vai ver o que que vai acontecer. Aí, ó, faça uma lista grande de pecados que você já cometeu. Leia todos os dias. Ore e leia todos os dias, confessando e pedindo perdão. Aí chega ao final do desafio. Vou te dar uma sugestão. Risque a lista com uma enorme cruz para simbolizar o que isso significa, que já foi pago por ele, que Jesus livrou seus pecados e para simbolizar que aquilo acabou também, queime essa lista. Irmão, eu não sei o que que vai acontecer, não sei se você vai sentir o que eu senti no encontro com Deus, mas se você sentir 10% do que eu senti, no, isso vai te mudar demais. Você vai conseguir sentir o mundo espiritual, o que que tá acontecendo, sabe? Enfim, faça isso, só confia, e eu acho que daqui 3 semanas você vai ter um testemunho muito forte para contar. E galera, tudo que tá te angustiando muito, presta atenção como que tá hoje e como que vai estar daqui 3 semanas. Pede qualquer coisa. É uma dívida? Coloque em oração. O que que é? Um relacionamento? É um casamento que tá acabando? O que que é? Coloque em oração. 21 dias. Eu tô muito feliz, eu tô extremamente leve nesse momento. Eu fico feliz porque anos atrás eu jamais teria coragem de fazer uma call como essa, sabe? Não técnica, de coisas importantes que eu fui percebendo ao longo do tempo. Eu ficaria com medo de julgamento. Cara, hoje eu tô livre, hoje eu entendo minha missão e eu espero que mais de vocês sejam ativados após essa aula e após os 21 dias. Topam? Desafio de 21 dias, vamos começar? Deixa eu ler aqui. Hum, peraí, deixa eu ler. Brazão, esse negócio aconteceu uma parada massa e foi quase instantâneo, e nem era um alvo de oração específico. Eu tô nesse desafio da Bíblia pelo YouTube, é legal, né? Eu escutei a Bíblia toda na voz do Cid Moreira no Spotify. Comecei quando o Brazão falou, em 7 meses consegui fazer tudo, ouvindo apenas quando tava no trânsito. Cara, muito legal. Quando você, inclusive, faz o teste depois, galera, de ler a Bíblia junto com o seu parceiro. No, vocês vão ver. Vou rever essa aula, leio a Bíblia e depois vejo o vídeo. Como tenho um problema com foco, leio 2 vezes. Massa. Brazão, você pode repetir, por favor, sobre o início do desafio, sobre a parte de funis? Não compreendi se é para assistir as primeiras aulas do módulo. Não, é a imersão. É a imersão. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Isso aqui vai mudar um pouco, tá, galera? Porque eu quero colocar esse desafio de forma inicial ali. Nossa, mas minha internet tá. Ó, aqui tem aqui, ó, imersões, tá vendo? Então, ó, tá até a capa errada, porque isso aqui já deveria estar colorido, né? A gente tem a imersão caixa rápido, que é a primeira. Então, ó, aula um é essa que vocês estão fazendo. As próximas 5 aulas, a imersão caixa rápida, é 5 horas. Assiste mais ou menos 1 horinha por dia, tá? Depois, imersão funil de vendas, as próximas 5 aulas. Aí já deu 16, né? Não, mentira. Deu 11, né? Deu 11.
Aí vai para a imersão de COP, que já foi feita. Elas são 7 horas, então você vai assistir 1 hora e meia ali, mais ou menos, por dia, né? E aí agora, nos próximos 14 dias, eu falo para vocês depois, a gente vai fazer a imersão de tráfego. E a gente terminou toda a base, né? Toda a base de, cara, do digital. Você vai ficar um monstro depois desses 21 dias. Ao Davi, depois que confessei com um bispo em um retiro sobre algumas ações da minha juventude, senti meu espírito sendo renovado e purificado. Foi uma das melhores sensações, recomendo muito. Se abrir e entregar todos os pecados, realmente transforma. Vamos pra cima, sim, bora, bora. Depois deixa o prompt no mapa mental, bora, vamos sim. Que entrega, gratidão a Deus pela sua vida e seu testemunho, sim, vai ser ótimo e renovador. Brazão, esse mapa será disponibilizado hoje, vou mandar. Bora pra cima, desafio 21 dias. Andressa, é a resposta do que eu estava pedindo. Vou fazer o desafio. Galera, leva a sério. De verdade, todas as partes, sabe? Todas as partes. Não fala, não seja aquele arrogante que eu já fui no passado, não. De olhar assim, ah, não, só precisa do conhecimento. Eu comprei aqui é pelo conhecimento técnico. Vou fazer só as aulas. Faz isso não. Confia. Deixa eu ser seu mentor pelo menos 21 dias, pelo menos pra você provar que eu tava errado, tá? É isso, galera. André, como eu criei isso de última hora, etc., vai ser assim mesmo, tá? Mas, enfim, acho que tá bem tranquilo. Como são só 7 tarefinhas, não tem muito erro, não, tá? É isso, senhoras e senhores. Espero muito em breve vocês mandarem aí, me contando o que que sua vida fez em 21 dias, tá? Fiquem com Deus, levem a sério isso aí. Espero poder fazer um pouquinho de parte aí da sua história. Abração.